Fala galera, Rato Matheus aqui novamente para trazer mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai estar falando do arrombado do Elon Musk, do porquê que esse cara continua comentando sobre o Bitcoin, por que ele quer estar tão próximo desse ativo e o que ele tem a ganhar, o que ele tem a perder, o que nós temos a ganhar, o que nós temos a perder. Porque diferente dele, nenhum de nós é multibilionário, certo? Então isso pra gente é importante. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica no vídeo, o editor roda a vinheta e vamos direto para o assunto. Rapaziada, como vocês podem ver aqui na minha tela, eu trouxe uma notícia e eu queria começar comentando por que a gente está fazendo esse vídeo do Elon Musk, né? Hoje é dia 22 de julho e o Elon Musk novamente voltou na internet para falar do Bitcoin, né? Foi um evento agora um pouco diferente, mas ele participou de um evento, como vocês podem ver aqui na minha tela, chamado Evento B-Word. É um evento em que esse B é o B de Bitcoin, né? E é um evento em que ele tentava trazer o Bitcoin para o mundo institucional, né? Mostrar por que a criptomoeda é uma coisa positiva para empresas, né? E lá teve uma conversa do Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, o dono do Twitter, né? O criador, o fundador, e com o Elon Musk, que são duas personalidades públicas aí bem a favor do Bitcoin e que gostam de levar isso para as pessoas, né? Gostam de entregar uma conversa sobre isso. O problema é que o Elon Musk gosta até demais, né? E já começando aqui na nossa notícia, como vocês podem ver na parte marcada, o Bitcoin retomou o patamar dos 30 mil dólares e se manteve assim após o evento. Por que é importante a gente já começar falando do preço? Aqui eu vou ler o próximo parágrafo para poder conectar com por que a gente está falando de novo dele está citando o Bitcoin como aceitação da Tesla, tá? Então aqui ele vem e fala: falando na conferência Billboard, Musk afirmou que a fabricante de carros Tesla provavelmente vai voltar a aceitar bitcoins como pagamento. Como assim provavelmente vai voltar a aceitar? Ela já aceitou antes? Já. E por que provavelmente? Porque ele estava com vergonha de falar que vai. Que vai sim e ponto, e vai. Isso é um fato que vai. Não só porque ele é um fanático aí por criptomoedas, mas porque isso faz sentido, tá? Pensando no longo prazo. E continuando aqui, após iniciar essa forma de pagamento em fevereiro, a companhia voltou atrás em maio, quando o executivo criticou o alto impacto ambiental da criptomoeda. E aqui, de novo, eu vou voltar na matéria inicial, tá? Que é Tesla não aceita mais bitcoins na compra de seus carros. Isso aqui foi lá de maio, então foi aqui que o Elon Musk começou a aparecer e citar tanto a aceitação quanto a não aceitação. E o que ele falou foi o seguinte: em março deste ano, a Tesla havia anunciado que passaria a aceitar bitcoin na compra de seus carros. A novidade não durou muito. O CEO da empresa, Elon Musk, postou um tweet na quinta-feira dizendo que desistiu da ideia. O motivo: preocupações com o meio ambiente. Estamos preocupados com o crescimento acelerado do uso de combustíveis fósseis para a mineração e a transação de bitcoins, especialmente com carvão, que tem as piores emissões que qualquer combustível. E ele não está errado em falar isso. Ele não está nada errado em falar isso. Realmente o carvão é uma péssima fonte de energia. Mas ele está cedendo à pressão do desconhecimento geral. Porque quando a gente está falando aqui, o Bitcoin consome energia elétrica. Mas só de você somar todo o sistema bancário mundial, você vai ver que eles consomem umas 100 vezes o que o Bitcoin consome. Só de você somar aí no Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil, os quatro juntos, você acha que essa energia vem de onde? Pode até vir de uma fonte renovável, mas consome muito mais. Então aqui a gente está falando em reduzir a quantidade de energia elétrica, mesmo que através do carvão. E não, a gente não está usando carvão, isso aqui já é um comentário antigo, tá? E que caiu nas graças da Tesla lá, por quê? Porque os caras vendem carro elétrico. Porque os caras estão diretamente relacionados com essa questão de sustentabilidade, né? Então, aqui na notícia que eu falei, né? A Tesla voltará a aceitar, falando da notícia agora de julho, né? Não mais da de maio. A Tesla voltará a aceitar Bitcoin. Isso é o mais provável, disse Elon Musk, ressaltando que isso ocorrerá quando as fontes de energia renovável total atingirem 50% dessa energia que o Bitcoin usa, né? Então, o que ele falou aqui? Ele falou assim, cara, construindo a linha do tempo, né? Lá em março. Não, a gente vai aceitar Bitcoin. Aí beleza, começaram a aceitar. Um tempo depois, o cara, por estar numa empresa que mexe com sustentabilidade, que é o caso da energia elétrica,
a galera lá dentro, internamente, pegou e falou assim, cara, não faz sentido a gente aceitar um meio de pagamento que usa uma energia não renovável. Então, em função da pressão, do desconhecimento da Tesla, dos acionistas, né, dos stakeholders da Tesla, o Elon Musk cedeu e falou assim, não, tá bom, vamos parar de aceitar até que ele se torne mais sustentável. Neste momento a gente retorna a aceitação dessa moeda por causa daquilo que vale muito a pena, reserva de valor, velocidade, tudo, segurança, tudo aquilo que a gente já tinha dito como benefício, né? Mas o que tem de estranho nessa história, né? Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui um estudo da Cambridge University of Cambridge, né? E vocês podem ver aqui que eu deixei em highlight aqui, eu tirei, coloquei em verde. Um dos pontos mais importantes desse estudo, é um estudo bem longo, mas o que ele fala aqui é o seguinte: a pesquisa estimou que a média do consumo do Proof of Work de energias renováveis hoje está em 39%. Este estudo é de 2018. Deixa eu ver se eu tenho a data aqui. Na verdade, no final de 2018. É exatamente isso, 2018. Então, lá em 2018, a gente podia ver que essa pesquisa já tinha dito que, em relação à energia renovável, 39% do que o Bitcoin consumia era isso. Outro ponto que é muito importante pontuar aqui, outro tema que é muito importante pontuar aqui é que o Bitcoin ele está instalado majoritariamente em locais com excesso de produção. Excesso de produção, ele não demanda energia, mas essa energia que é armazenada, porque a energia ela não pode ser armazenada, né? Se ela não for consumida, ela é desperdiçada. Então o Bitcoin consome esse tipo de energia, consome o potencial elétrico que está sendo jogado fora. É o primeiro tipo de energia que ele consome. Então, nesse sentido, já é muito mais inteligente usar o Bitcoin. Por quê? Porque a gente está usando energia que seria desperdiçada, literalmente, para fazer rodar um sistema financeiro independente. Então, aqui, quando a gente está falando há 3 anos atrás, tá? 2018, a gente já está falando de faltando apenas 11% de energia renovável para atingir metade de tudo. Então, quando o cara vem aqui e fala, a gente só vai voltar a aceitar para mais de 2021, desculpa, eu tinha falado mais de 2011, mas são 3 anos aí, a gente saiu de 2018 para 2021 e são longos 4 anos. E 11% para atingir esse patamar de 50% é pouco, tá? De 39 para 50. Só nesse esforço, nesse último esforço aí da expulsão dos mineradores da China, a gente já resolveu isso. A gente não consegue mensurar isso tão rápido, mas eu tenho certeza, porque a gente teve tanto a queda na dificuldade, que é outro indicador de que saíram muitos mineradores da China, como a prova é essa, saíram da China. É a China que majoritariamente usa carvão. Então tem gente indo para El Salvador, tem gente indo para o Canadá, tem gente indo para o Irã, tem gente indo para lugares que hoje aceitam, incentivam, com esse desperdício de energia, você minerar Bitcoin, né? Então, voltando ali, por que eu acho que foi infelicidade do Elon Musk falar isso? Por que eu já comecei chamando ele de arrombado, né? Comecei chamando ele de arrombado porque o cara, ele sabe que ele tá mexendo com a economia global. Ele tá mexendo com uma coisa que vai muito além só dele. Ele é uma personalidade pública muito famosa nos Estados Unidos. O cara já teve o posto de homem mais rico do mundo. Tem muitos olhos virados para ele. O cara mexe com muita tecnologia. Então tem muita gente que se espelha naquele cara. E quando ele pega e fala assim, a Tesla vai aceitar. A impressão que dá é, porra, vamos comprar, porque se os caras estão comprando, para hoje também, se os caras estão comprando, não sou eu, peixe pequeno, que vou ficar de fora, certo? E a mesma coisa dá para pensar quando ele fala que não vai mais aceitar. Que tipo assim, não vou mais aceitar porque tem um impacto ambiental. Isso tem um efeito em cadeia tão grande, um efeito dominado tão grande, que é literalmente o FOMO. É o FOMO não, desculpa, é o FUD, que a gente chama, que é o Fear, Uncertainty and Doubt, que é espalhar o medo, a incerteza e a dúvida. É exatamente isso que quando um cara tão famoso quanto ele, quando um cara tão importante como esse começa a espalhar medo, claramente isso é uma oportunidade de mercado. Ele sabe disso, ele sabe que isso é suficiente para derrubar o preço. Da mesma forma que quando ele falou que ia aceitar, subiu o preço. Então, a gente não tem como falar se ele manipulou de propósito, mas que foi uma manipulação, foi. Isso aconteceu, porque foi a fala dele que desencadeou uma queda, depois desencadeou. Talvez isso já estivesse preparado, mas o evento da China banir os mineradores em sequência, começar a atacar a mineração, foram 2 eventos sucessivos que causaram um medo generalizado. E foi suficiente para tirar o Bitcoin de $50 mil. Ele caiu e esse evento está diretamente relacionado com esse assunto. Não dá para falar que foi exclusivamente, mas medo é suficiente para jogar o preço lá embaixo, tá, pessoal? Então, voltando aqui agora um pouco mais do que eu estava falando, que o cara já tinha essa ciência de que não ia demorar muito.
Tá em inglês, mas eu vou traduzir aqui para vocês. E é o seguinte: ele fala o seguinte, o Elon Musk aqui aqui, como vocês podem ver na matéria, eu dei um highlight na fala do Elon Musk, então eu vou traduzir para vocês entenderem o que está escrito aqui. Eu preciso fazer um pouco mais de uma diligência para confirmar que esse percentual de energia renovável está próximo ou acima de 50% e que existe uma tendência positiva crescente desse número. Então, a gente sabe que 11% é pouco em relação ao total para se fazer uma recuperação na matriz, e o cara já falou, cara, tá próximo, a gente sabe que tá próximo, eu preciso confirmar um pouco mais. E na verdade, quando ele fala eu preciso, é o mundo precisa, tá? A gente está falando de consumo de energia, então são dados globais, não é um estudo que ele está fazendo, é um estudo que o mundo está fazendo. E assim, fica estranho, né? A gente ver como é que um cara tão poderoso como esse está utilizando da fama dele para engrandecer ou diminuir a moeda, né? Não, eu não me questiono se o Elon Musk é um adepto de Bitcoin. Eu sei que o cara curte muita moeda, eu sei que ele está usando isso tem tempo já, só que o cara continua sendo egoísta o suficiente para ficar tweetando, para ficar aparecendo em jornal, para ficar colocando o nome da SpaceX, o nome da Tesla ligado a moedas como Dogecoin. Dogecoin é uma coisa que não faz sentido, uma coisa que, sabe, o cara vem aqui para ganhar. Claramente ele ganhou dinheiro, talvez não tenha sido para ganhar dinheiro, mas ele ganhou dinheiro com essa movimentação. Muito dinheiro, diga-se por sinal. E não só ele, as empresas dele, porque isso aqui não tá não só na carteira, mas as empresas também investem, como vocês podem ver aqui, ó. No mercado ele afirmou ter 3 ativos importantes. E o cara já colocou Dogecoin como importante. E não é. Só porque ele falou que é o importante, tem mais gente colocando como importante, mas não é. Não é um ativo importante. Hoje está no top 10, mas por pouquíssimo tempo na história esteve. Não é um ativo que representa muita coisa. É um ativo que hoje está no hype, mas que não tem motivo para continuar crescendo. Aqui ainda, ele confirmou que a SpaceX tem Bitcoin, ele afirmou que a Tesla também tem essa posição em Bitcoin, e o fato é que eles estão ganhando com esse dinheiro, com essa valorização. E toda vez que ele vem para falar alguma coisa nova, a gente fica naquela, será se vai ou será se não vai? Como é que vai ser dessa vez? O cara vai falar e vai subir ou ele vai falar e vai descer? Então a especulação ela começa até antes mesmo do evento, tá? Como vocês podem ver aqui nessa outra matéria que eu acabei de abrir, ele toca os 32 mil dólares antes do evento entre os dois CEOs, tanto do Twitter quanto o da Tesla, né? E vocês podem ver aqui, ó, foi ontem às 3 horas, aqui tá hoje, mas foi ontem, tá? Ontem às 3 horas. Vou abrir o gráfico só para vocês verem como é que estava a movimentação até 3 horas da tarde. Se vocês verem aqui, ó, o meu mouse está exatamente nas 3 horas da tarde, no candle de 3 horas. Está vendo que no candle de 3 horas ele já deu uma esticada aqui em cima e veio fechar aqui embaixo? Pois é muita gente querendo se antecipar, porque tem gente que já está pensando, não, se o cara fez um movimento para cair, ele pode fazer para subir. Então os caras já estavam todo mundo posicionado aqui e estava esperando para ver se ele vai falar bem ou se ele vai falar mal. Porque é isso que vai desencadear o próximo. Só que ele falou uma coisa positiva, mas que sinceramente é um tiro no pé, pelo menos no meu ver. Ele falou, não, a Tesla vai voltar a aceitar Bitcoin. Mas, cara, por que vocês pararam então? Por que vocês começaram lá atrás então? Por que não segurou logo? Por que não falou isso antes? Por que você não fez ser uma coisa constante, não parecendo que é um movimento que você só quer surfar? Por que você não faz parecer que a Tesla realmente está investindo e fala assim, ó, a gente está estudando energias renováveis, a gente está estudando finanças digitais, então a gente queria, caso a gente tivesse um ativo com mais da metade do seu percentual renovável, aceitar, que é muito diferente do cara chegar e falar assim, ó, vou aceitar, sem ninguém esperar, porque isso valoriza o preço. Já começou aquela valorização que ninguém esperava, começou a aceitar, beleza. Aí depois os caras, sem ninguém esperar, vêm e falam, a gente não vai mais aceitar. Então, cara, quem que tá ganhando com essa história? Fala a verdade. Porque qual que é o seu objetivo com a história, Elon Musk? Fala, responde nesse meu vídeo aqui. Responde o rato, Matheus. Qual que é o teu objetivo com o Bitcoin? Porque o meu é investir, é uma reserva de valor. Eu não saio fazendo propaganda em cima de nomes públicos, sabe? Usando uma pessoa pública, que no caso é ele mesmo, né? Ele se usa, para promover uma coisa que dá para entender como pessoal. Porque o cara, ele sabe o que ele vai falar, mas as outras pessoas não. Então elas ficam na expectativa quando ele já tá um passo à frente. E, sinceramente, esse aqui é que é o problema, tá? É o cara não ser constante, a gente não saber o que vai acontecer no próximo tweet. E isso é o pior de tudo, como é que um tweet tem o poder de mudar o mercado? Então fica o questionamento aí, né, pessoal? A quem é bom
figuras públicas adotando, né? Na medida em que elas estão adotando, é bom. Na medida em que elas começam a politizar, transformar o Bitcoin num palco político, num palanque para chamar atenção, isso é ruim. Então a gente precisa ter em mente essas coisas, sabe? Aí quando você vê, o Bitcoin vai para um evento, o Elon Musk vai para um evento, cara, fica online. Fica online porque pode ser que isso seja suficiente para desencadear, é possível que seja um gatilho para um próximo movimento de alta ou de baixa, depende do que ele falar. E depende muito da interpretação das pessoas. E assim, Rato, por último, eu quero comentar aqui com vocês que eu sigo completamente tranquilo no longo prazo. A gente está falando aqui de movimentos bem recentes, isso tudo vocês podem ver que foi de março para cá. E assim, a gente está falando de 6 meses na história de um ativo que já tem 10 anos. Então, ele vai muito mais além disso. O Bitcoin é muito maior do que qualquer manipulação. Não que isso não aconteça, porque o mercado financeiro passa por isso, mas essa manipulação não é suficiente para destruir o mercado. E às vezes essa manipulação sai um tiro pela culatra também, porque é assim, é imprevisível o mercado. Então, no longo prazo, eu sigo confiante. A minha estratégia continua a mesma, com ou sem Elon Musk, ele ajudando ou ele atrapalhando. Eu sei que o Bitcoin tem muito valor, e valor é valor agregado, tá, Rato? Na vida das pessoas, solução de diferentes problemas. Então, cara, só para terminar o vídeo aqui, ó, presta atenção nesse gráfico aqui, ó. Ixi, Maria. Presta atenção nesse gráfico aqui, ó. Você tá vendo que é só para cima? Pode vir para baixo, mas é só para cima. Pode vir para baixo, mas é só para cima. Daqui a pouco ele vai estar aqui, aí vai cair, depois ele vai estar aqui, aqui cair. Isso aqui são vários anos, tá, Rato? E no longo prazo, você vai ver que o negócio é só para cima. Não tem erro. Não compra porque o Elon Musk falou que é para comprar, entenda por que é para comprar, mas quando tiver comprado, também não venda porque o Elon Musk falou que não vai aceitar mais o que vai vender. E isso até é outra coisa interessante, porque o Elon Musk nunca vendeu Bitcoin, nem o Elon Musk nem a Tesla. Os caras só compraram. Compraram e comprando, continuam comprando. Então, tenham isso em mente. Não seja o mão de alface que vende quando você acha que vai cair. Não, quando você acha que vai cair é uma coisa, mas quando você vende na baixa sem motivo algum, sem fatos e dados para confirmar a tua análise, você está sendo mão de alface, você está jogando dinheiro de graça no mercado. E ainda mais seguindo a onda dos outros, né? O efeito manada. Então, Rato, fica ligado no mundo das notícias, isso é uma coisa que influencia diretamente o preço das moedas. Tenha uma tomada de decisão crítica na hora que você vê uma coisa, você tem que diferenciar se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, você tem que olhar com um olhar clínico também de aquilo que eu falei, tá, o cara falou uma coisa positiva, mas por que antes a gente tem um background tão negativo? Por que tem um histórico de tantas falácias do cara? Por que essa agora vai valorizar? Então não é porque ele falou alguma coisa boa que vai valorizar. Você tem que ter esse olhar clínico num momento desse, tá? Mas no mais é isso, espero que tenha ajudado. Fiquem muito ligados aí no tal do Elon Musk. Se o cara twittar, já vai ver. Cuidado. Fica online. Veja a movimentação. Fiquem atentos aos volumes. Se você gostou desse tipo de vídeo e não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like. Pelo amor de Deus, deixa seu like. Isso ajuda muito a gente a crescer aqui no canal. A gente quer entregar cada vez mais conteúdos como esse. A gente quer passar cada vez mais tempo com vocês aqui. Espero que essa análise tenha sido boa. De alguma forma, para você, não fique com medo só por causa do Elon Musk. E é isso. Um beijo no queijo. Qualquer dúvida, tamo no Insta, tamo no YouTube. Só contatar. Até a próxima, Rato Matheus. Falou!